Nessa aula aqui a gente vai, enfim, colocar a mão na massa, criar uma campanha na prática, percorrendo aí por todos os passos, todas as configurações, tudo que for necessário, desde o início, né, até a gente conseguir colocar a nossa primeira campanha no ar para que ela comece a rodar. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a tela. Já estou aqui na conta do Google Ads que eu vou usar de exemplo hoje, tá? No caso, é a conta de uma profissional autônoma, tá? Ela é fisioterapeuta, faz massagens, drenagem linfática, liberação, enfim. Aqui está o site dela, né, que eu vou usar para anunciar hoje. Tá, na verdade, uma landing page, né, uma página única, bem simples, bem direto ao ponto, que divulga todos os procedimentos e que tem tudo que é necessário aqui para a gente começar a anunciar. Tá? Então, já queria começar falando que na maioria dos mercados a gente não precisa de um super site, super bem elaborado, né? Claro, dependendo do teu mercado, se for um mercado mais competitivo, onde tu tem concorrentes mais fortes, que tem uma estrutura forte, um site muito bom, aí talvez tu precise dar esse passo a mais, mas na grande maioria dos mercados a gente já consegue ter bons resultados com uma landing page simples, né? Uma página simples, mas que seja bem construída, que converse diretamente com o público que a gente quer impactar, que traga informações relevantes, que seja fluida, que tenha bastante incentivo, né, de chamada para ação, que seja clara, né, sobre o que ela está ofertando. Então, nesse caso, dá para ver que é uma página bem curta, bem simples e que nos traz ótimos resultados aqui para essa cliente. Beleza? Então, só queria começar já encorajando a você aí que não tem ainda um super site, uma estrutura super elaborada, mas provavelmente tendo uma landing page bem simples, bem fácil de criar, tu já pode começar a anunciar, né? Não precisa ficar dando desculpa aí, já pode colocar em prática, que em muitos casos já é o suficiente para tu conseguir ótimos resultados, pelo menos no início. Tá certo? Mas sobre isso a gente vai discorrer bastante ainda ao longo desse curso aqui, então fica tranquilo. Então não precisa encucar muito com isso agora. Beleza? Vou voltar aqui para minha conta do Google Ads. E vamos lá, vamos dar início à criação dessa campanha. Estou aqui na visão geral da conta, tá? E para criar essa campanha, é só eu vir aqui nesse botão branco bem grande aqui, com mais dentro, né? Escrito criar, vou clicar aqui e vou dizer que eu quero criar uma campanha. E a gente vai ser direcionado para as configurações da campanha. Beleza? A primeira coisa que o Google vai te perguntar é qual é o objetivo da campanha. E aqui já queria começar falando que muita gente dá muita importância para esse objetivo de campanha aqui, principalmente se tu já anuncia no Facebook, por exemplo, né? No Meta Ads. O objetivo de campanha lá no Meta Ads, ele é bem importante, ele influencia diretamente no teu resultado, mas no Google Ads não, tá? No Google Ads, esse objetivo, ele não vai influenciar em praticamente nada em termos de resultados, de performance da tua campanha, tá? Ele só serve basicamente para facilitar a tua vida, é o Google querendo facilitar a tua vida. Então, de acordo com o objetivo que tu escolher aqui, a única coisa que vai mudar são os outros recursos, as outras configurações que vão aparecer para tu ir selecionando ao longo da criação da campanha, tá? Então, de acordo com o teu objetivo, o Google vai te trazer os recursos que, na opinião dele, são mais interessantes para tu atingir esse objetivo, para ir facilitando esse teu passo a passo de criação da campanha, tá? É basicamente para isso que serve esse objetivo. Então, tem muita gente que já é mais experiente, né, que já atua bastante tempo com a ferramenta, que quer ter todos os recursos à disposição para definir na hora ali o que ela vai usar, e aí opta por criar uma campanha sem meta. Então não precisa dar tanta importância para isso aqui. Mas de qualquer forma eu recomendo que tu escolha o objetivo que faça mais sentido para o teu negócio, principalmente se tu é mais iniciante, para tu não ficar confuso, tá? Que aí vai facilitar a tua vida, o Google vai te liberar menos recursos, então tu não vai ter tanta opção assim para se perder. Então se tu é mais iniciante, principalmente escolhe o objetivo aqui que faz mais sentido para o teu negócio, tá certo? Mas na grande maioria dos casos, a gente vai escolher um desses dois primeiros objetivos aqui, que são mais relacionados à performance, né? A desempenho, a conversões. Tá, que é um termo que a gente já falou bastante no módulo passado, que são basicamente ações importantes que as pessoas podem realizar dentro do teu site. Então pode ser uma venda, pode ser um preenchimento de formulário, um contato via WhatsApp, uma ligação, enfim. Ações valiosas que podem ocorrer dentro do teu site que geralmente os anunciantes têm como objetivo ao anunciar alguma coisa aqui. Então esse foco de conversões faz mais sentido para esses dois primeiros objetivos que geralmente são os que a gente vai utilizar mais, tá? Então a gente tem primeiro vendas, que aí é mais indicado para quem tem e-commerce, infoproduto, para quem vende algo de forma online principalmente, né? Onde a pessoa vai acessar ali o e-commerce ou o site, a página, já vai conseguir fazer a compra por conta própria, né? Não precisa ter um trabalho humano ali por trás, um comercial, né? É tudo automatizado. Então, nesse caso, o mais indicado é escolher o objetivo de vendas. E leads, que para quem não sabe, né? Um lead é basicamente um potencial cliente. É alguém que deixou alguma informação pessoal dela no teu site, né? Então fez algum cadastro, deixou algum e-mail, algum telefone, enfim. E geralmente é o foco de quem presta serviços, né? De quem não vende nada diretamente ali pelo seu site, mas que quer que a pessoa entre em contato para saber mais informações, para solicitar um orçamento, e aí depois a venda vai acontecer no offline, né? Não de forma automatizada. Então, geralmente nesses casos, eu recomendo escolher o objetivo de leads, tá? Que é justamente o que a gente vai escolher
para o nosso caso. Então, de novo, a gente vai anunciar essa landing page aqui, onde o foco já está bem claro aqui, né? A gente quer que a pessoa entre em contato via WhatsApp, então tem diversos botões aí ao longo da landing page para estimular esse contato, para relembrar a pessoa, para fazer com que ela agende uma sessão aqui, né? Ou tire alguma dúvida. Tem também esse botão fixo que acompanha a rolagem da tela. Então, o foco é muito claro aqui nessa landing page, que a gente quer que a pessoa entre em contato via WhatsApp. Esse é o objetivo da nossa campanha que eu estou criando agora. Então, no nosso caso, a gente vai usar o objetivo de leads para que o Google nos libere os recursos que são mais voltados aí para atingir esse objetivo. Então, só para reforçar, o objetivo aqui é basicamente para o Google facilitar a tua vida, beleza? E a gente quer ter a vida facilitada, então vamos escolher aqui o objetivo de leads. Aí, beleza, depois a segunda configuração que a gente tem que selecionar aqui são as nossas metas de conversão, tá? Então, de novo, vem a tal da conversão aqui para a gente fazer alguma coisa. E aqui eu quero pontuar, deixar bem claro mesmo, né, o quão importante é isso, tá? A gente destacou bastante isso no módulo anterior, onde a gente falou sobre as conversões, cadastrou conversões na prática, e eu quero reiterar aqui que é muito importante a gente ter conversões cadastradas antes da gente colocar uma campanha no ar, tá? Por quê? Porque sem as conversões a gente não consegue metrificar nada, a gente não consegue analisar nada, a gente não consegue saber o que está funcionando, né? Quais anúncios, quais palavras-chave, quais campanhas estão nos trazendo um retorno melhor, né? Mais conversões, mais contatos, mais leads, mais vendas. E aí entra a frase clássica, né? Clichê, mas que é muito válida, que diz que o que não é medido não pode ser melhorado. Então, se a gente não metrifica nada, se a gente não consegue analisar nada, a gente não sabe onde mexer, né? Qual parafuso apertar, o que a gente tem que mudar na campanha para saber se vai melhorar os nossos resultados ou não, né? Porque a gente não está medindo resultado nenhum. Então, basicamente, como se a gente estivesse anunciando no escuro se a gente não tiver as conversões cadastradas. Então, assim, se for me perguntar agora... Pô, mas não consegui cadastrar as conversões, né? Travei ali, não posso rodar nenhuma campanha, então não tem como eu rodar campanha sem ter as conversões cadastradas? Até tem, tá? O Google não vai te proibir, tu vai conseguir anunciar, pode ser até que tu consiga resultados, né? Que o pessoal entre em contato contigo, que o pessoal compre no teu e-commerce, enfim. Pode ser que tu tenha resultados legais, só que tu não vai conseguir ver isso dentro da ferramenta, né? E o próprio algoritmo do Google, né? Que é um algoritmo, é uma inteligência artificial, ele também não vai saber o tipo de resultado que ele está te trazendo, e com isso a gente não consegue usar essa inteligência desse algoritmo a favor do nosso negócio. É porque o Google ele funciona como um banco de dados, então quanto mais dados, mais informações ele tiver sobre o público que converte no teu negócio, né, sobre o público-alvo que te traz um retorno melhor, quanto mais informações, quanto mais munição ele tiver sobre isso, melhor tendem a ser os teus resultados. Então a tendência é que no médio, no longo prazo, quanto mais munido de informações o Google tiver, melhor vão ser os teus resultados também. E se tu não tiver nada cadastrado aqui dentro, tu nunca vai passar essas informações certas para o Google conseguir otimizar a tua performance também, tá? Então, resumindo, tu pode anunciar sem ter conversões, sem problema nenhum, não vai ser impedido, mas com certeza tu não vai estar explorando aí nem 50% aí do potencial da ferramenta. Então, é bem importante dar uma atenção para esse módulo aí de cadastrar as conversões e tentar deixar isso redondinho antes de subir essas campanhas, beleza? Então, beleza. Então, aqui, nessa configuração aqui é onde a gente escolhe as metas de conversão que a gente quer trabalhar dentro da nossa conta, tá? Então, assim, no caso dessa cliente aqui, a gente só tem uma conversão cadastrada, que é o clique no botão de WhatsApp, né? Como dá para ver na landing page, só tem essa opção, né? Não tem um formulário, não tem um telefone para ligar, então não tem outra conversão para trabalhar aqui. Por isso, a gente só tem essa meta de conversão e por isso eu vou focar minha campanha nessa meta de conversão aqui. Agora, se eu tivesse outras conversões também, né? Se eu tivesse um formulário, se eu tivesse um telefone e cadastrasse as conversões relacionadas a esses outros pontos de contato, eu poderia colocar tudo aqui para o Google focar em todas elas. Da mesma forma, caso eu tenha produtos diferentes, serviços diferentes, caso eu esteja anunciando coisas completamente diferentes na mesma conta, né, com campanhas diferentes, eu posso personalizar as conversões de acordo com cada campanha. Então, por exemplo, se a gente tem uma agência e também tem uma escola, então, por exemplo, a gente presta o serviço de agência de tráfego, mas a gente também tem os nossos cursos onde a gente ensina sobre tráfego. E temos páginas totalmente diferentes, né? Tem uma landing page para divulgar o nosso serviço, onde as conversões foco são o formulário, o WhatsApp, a ligação, né? O foco é gerar leads. E tem também o nosso site, a nossa página de vendas para vender o nosso curso, onde o foco seria a venda. Então, nesse caso, se eu estiver criando uma campanha para anunciar o meu serviço, eu vou focar nas conversões que têm relação com essa landing page que eu vou estar divulgando nessa campanha. Da mesma forma que se eu for anunciar os nossos cursos, eu vou estar focando na conversão de venda, tá? Então é para isso que serve essa seleção aqui de metas de conversões, né? Para a gente ir escolhendo as conversões foco de cada campanha, tá certo? Bom, então dito isso, no meu caso, já veio aqui por padrão a minha conversão de WhatsApp aqui,
vou deixar ela e vou dar seguimento. Então, só reforçando, quando tu cadastrar alguma conversão, já vai aparecer aqui para ti, para tu selecionar ela para focar ou não a otimização da tua campanha. Então, caso tu não tenha nenhuma conversão, provavelmente não vai estar aparecendo nada aqui, mas é só dar seguimento. Então, beleza, depois eu vou clicar aqui em continuar, e aí a gente vai escolher o nosso tipo de campanha. No nosso caso aqui, a gente está criando uma campanha da rede de pesquisa, então não tem mistério, a gente vai escolher a primeira opção aqui, rede de pesquisa. Depois a gente vai dizer para o Google como que a gente quer alcançar a nossa meta. No meu caso aqui também não tem mistério, né? A forma que eu quero alcançar a minha meta é através do site. Então eu tenho que selecionar aqui visitas ao site e colar a URL do meu site, da minha landing page, do que eu vou anunciar, tá? Então o meu objetivo é que as pessoas cliquem no anúncio, sejam direcionadas para essa página e dentro dessa página entrem em contato comigo. Agora, se tu não tem um site, já adianto que não indico muito anunciar no Google sem um site, né? Inclusive a gente fala isso em aulas anteriores também, porque a gente não consegue medir muita coisa, não anuncia de uma forma muito efetiva. Mas se tu não tem um site, quer testar a ferramenta, tem outras formas de tu usar o Google Ads também, mesmo não tendo um site. Por exemplo, criando uma campanha de ligações telefônicas. Então, basicamente, tu vai criar anúncios de chamadas, onde se a pessoa clicar no teu anúncio, ela vai te ligar direto, né? Não vai cair em site nenhum, não vai cair em lugar nenhum, ela vai só te ligar e entrar em contato contigo. Então tem essa outra forma aqui também. E tem outras formas também de visitas à loja, que aí é mais indicado caso tu tenha uma loja física e também não tem site. Download de aplicativo, envio de formulário nativo ali, onde vai abrir um formulário no próprio anúncio também. Tem outras opções, mas, de novo, o mais importante, o mais interessante de usar no Google é ter um site, ter uma landing page, que com certeza os seus resultados vão ser melhores dessa forma. Beleza? Depois a gente vai dar um nome para nossa campanha, tá? Aí é só para efeito de organização da conta, né? Ninguém que não tem acesso à nossa conta vai ver isso, então não precisa colocar muita cabeça, tá? Mas eu sugiro que tu coloque um padrão de nome aí, uma nomenclatura que seja fácil de identificar, porque, por exemplo, se tu tiver 10 campanhas, 12, 15, enfim, mais de 10 campanhas, tu precisa ter produtividade, né? Tu precisa te organizar de forma que tu bata o olho no nome da campanha e tu já saiba sobre o que ela se trata, né? Não precisa entrar na campanha, ver o que tu está anunciando ali para descobrir sobre o que ela se trata, porque com certeza isso vai te tomar muito tempo, então é legal dar um nome aqui que seja objetivo, claro e fácil de interpretar. Beleza? No nosso caso, a gente costuma colocar o tipo de campanha primeiro, né? Abreviando aqui, a gente coloca um P de pesquisa, né? Depois o nosso objetivo, que é gerar leads, nesse caso. Depois o serviço ou o produto que a gente está divulgando. Nesse caso aqui, eu estou criando uma campanha para anunciar o serviço de drenagem linfática. Eu quero anunciar esse procedimento aqui, então o meu foco é nisso. Tá, então eu vou colocar aqui já no nome também o serviço que eu estou divulgando. E por fim, a gente gosta de colocar também os locais para onde a gente está anunciando. Então vai ser para Porto Alegre, mas só algumas regiões. Eu vou selecionar alguns bairros estratégicos aqui para nossa cliente. Então deixo claro aqui que são algumas regiões de Poa. Tá, então bem simples, né? O tipo de campanha, o objetivo, o serviço e o local para onde a gente está anunciando. Beleza? Aí clico em continuar e vamos para a próxima etapa. E aí a gente chega provavelmente na configuração mais complexa que a gente tem dentro das configurações da campanha. Tá? E ela é tão complexa que eu vou tentar explicar o essencial nessa aula aqui. Mas assim, se tu não entender muito bem, não precisa encucar tanto a cabeça com isso nesse momento, tá? Porque depois a gente tem aulas específicas sobre isso. Mais à frente no curso a gente vai falar bastante ainda sobre essa questão dos lances, né? Das estratégias de lances. Mas eu vou tentar explicar pelo menos um resumo, né? Tentar trazer aqui pelo menos um resumo para que tu consiga entender o essencial para dar seguimento na tua campanha. Beleza? Então vamos lá. Essa parte de lances é onde a gente vai definir a nossa estratégia de lances. Tá? E o que é isso? É a forma com que o Google vai gastar o nosso orçamento, o nosso investimento. Então pensa assim, numa campanha da rede de pesquisa a gente vai escolher palavras-chave que tenham relação com o nosso negócio e essas palavras-chave elas têm mais gente anunciando, geralmente. Então a gente não pode pensar que só a gente vai anunciar no Google, né? Que os nossos concorrentes não conhecem o Google, não podem anunciar no Google, que só eu vou estar anunciando. Isso não existe. It's all but a beautiful dream. Então, por exemplo, no caso da Rafaela, ela quer anunciar drenagem linfática, um serviço de drenagem linfática em Porto Alegre. Então ela vai escolher palavras-chave que tenham relação com isso, só que muito provavelmente tem mais gente em Porto Alegre que também está anunciando essas mesmas palavras-chave que a Rafaela está anunciando. Então isso forma um leilão por essas palavras-chave, né? Que é basicamente um leilão mesmo, onde o Google vai dar lances, né, com base em outras configurações que tu definir também, mas é como se tu estivesse dando lances para aparecer para o teu público melhor posicionado do que o teu concorrente. Então tu dá lances por essa palavra-chave, né? Cada palavra-chave vai ter o seu leilão à parte, vai ter o seu custo à parte. A gente tem mercados mais competitivos, onde tem muita gente anunciando, empresas grandes, e aí encarece o leilão, então as palavras-chave ficam mais caras.
Tem mercados menos competitivos, onde a gente precisa de menos orçamento para investir, porque não tem tanta gente assim anunciando, não são mercados tão caros. Então, varia muito esse custo de acordo com cada mercado. Mas o que eles têm em comum é que todos têm esses leilões aí por trás, onde a gente vai estar brigando com os nossos concorrentes para anunciar as nossas palavras-chave, e o Google vai dar esses lances de acordo com a estratégia que a gente vai definir aqui. Então, assim, com base na estratégia que a gente define, o Google vai escolher como que ele vai entrar nesses leilões, como que ele vai dar os lances para o teu negócio. Então, a gente tem estratégias focadas em conversões, que são as mais interessantes, né? Então, por exemplo, nesse caso, se eu escolher uma estratégia focada em conversões, o Google vai avaliar o comportamento das pessoas que estão pesquisando pelas palavras-chave que tu selecionou, um comportamento relacionado a conversões. Então, como assim? Se tu está focando em conversões e a pessoa que está pesquisando ali pela palavra-chave que tu escolheu não tem um perfil muito convertedor, né? Nem sei se essa palavra existe, mas enfim, é uma pessoa que geralmente é uma curiosa, que não interage muito com os sites que ela navega, não tem um comportamento online muito convertedor, né? Muito comprador, por exemplo, não tem o costume de comprar muitas coisas, não tem o costume de, sei lá, preencher formulários, entrar em contato através dos sites, né? É uma pessoa mais curiosa, o Google vai entender que ela não tem um comportamento que tu tá buscando, que provavelmente ela vai ver o teu anúncio, vai clicar, ou seja, vai gerar um custo para ti, né? Porque a gente paga pelo clique, vai cair na tua página, no teu site e não vai fazer nada. Então não vai ser interessante, não vai atingir o objetivo da tua campanha. E por isso o Google vai entrar talvez nesse leilão de uma forma mais cautelosa, né? Ele vai pensar assim, olha, vou baixar bastante o meu lance aqui, a gente não precisa aumentar tanto o lance para essa pessoa, porque provavelmente ela não vai trazer um retorno legal para nós. Então não tem por que a gente aparecer super bem posicionado para ela, porque só vai ser gerado um custo ali e ela não vai dar um retorno legal. Então vou dar um lance bem baixo aqui para aparecer mais para baixo, porque acho que essa pessoa não é tão importante. Ou de repente, dependendo do teu orçamento também, talvez ele nem entre nesse leilão, né? Ele entenda que, ó, não vale a pena, vamos economizar para gastar com uma outra pesquisa que acredito que vai ser melhor. Então ele vai fazer isso com base nas conversões. Então beleza, até aí, pô, parece mil maravilhas isso, né? Vamos começar já com esse objetivo, que é isso que eu quero mesmo. Eu quero que o Google gaste somente com quem vá converter, vai me trazer um retorno. O grande problema é que no início o Google não tem muito esse conhecimento. Por quê? Porque a gente está trabalhando numa conta nova que ainda não tem um banco de dados. Então o Google ainda não identificou um perfil convertedor dentro do nosso público, né? Porque para ele conseguir identificar esse padrão comportamental das pessoas que costumam converter, ele precisa ter esse banco de dados primeiro, precisa conhecer o teu público, entender o perfil do teu público que costuma converter e aí com base nisso procurar por pessoas parecidas, que tenham comportamentos parecidos para otimizar esses lances. Então, se a gente já começar com isso aqui em uma conta totalmente nova, provavelmente não vai ser muito efetivo, porque o Google ainda não vai saber qual é o perfil que converte para o teu negócio. Então, essas estratégias de lances focadas em conversões são as melhores, mas para isso é preciso que a conta já tenha uma certa inteligência, já tenha um banco de dados armazenado aí para o Google entender bem o perfil do pessoal que converte para o teu negócio, para aí sim ter um resultado legal. Então, de início, não recomendo usar essas estratégias relacionadas a conversões. Ah, beleza, Lourenço, mas e aí? O que eu faço, então? You gotta help me, man. Como é a primeira campanha, uma conta nova, recomendo começar focando em cliques, tá? Que aí não tem muito mistério, né? O Google vai dar os lances com base em quem for mais propenso a clicar no teu anúncio. E aí é óbvio que não quer dizer que vai só me gerar um monte de cliques, então ninguém vai converter, daí eu vou ficar gastando para nada. Não quer dizer isso, não precisa ser tão literal, não precisa levar tão ao pé da letra essas estratégias de lance, tá? Então, pelo menos no início, para eu ter um volume legal de cliques, para eu começar a alimentar esse banco de dados do Google, eu quero que ele foque em cliques para que a gente consiga trazer bastante gente para o nosso site, para a nossa landing page. E aí, depois de um tempo, né, a gente recomenda aí, no mínimo, umas 30 conversões nos últimos 30 dias, tá? A partir disso, já dá para fazer um teste usando estratégias focadas em conversões, mas até chegar nisso, o ideal é focar em cliques para conseguir popular aí essa inteligência do Google. E aí, claro, de novo, isso aqui não está definindo a nossa segmentação, né, o nosso público. Isso a gente vai definir com base nas palavras-chave. Então, se a gente escolher boas palavras-chave que tendem a trazer um resultado legal para a gente, mesmo que a gente esteja focando em cliques, tem uma alta probabilidade dessa galera entrar na nossa landing page. Se for uma landing page, um site bem construído que proporcione uma boa experiência para essa pessoa, ela realize uma conversão, mesmo que a gente não esteja focando a nossa estratégia de lances em gerar várias conversões. Então, o que define principalmente a qualidade do nosso público são as palavras-chave, que a gente ainda vai ver mais à frente aqui na criação da campanha, e as estratégias de lances auxiliam aí a identificar esse perfil da pessoa que está pesquisando. Elas servem basicamente para isso. Mas, como eu falei, para conseguir ter uma boa performance focando em conversões, a gente precisa desse banco de dados que a gente constrói focando
em cliques, beleza? Então, começa utilizando cliques aqui, principalmente para tu não gastar muita grana em poucos cliques, né? Porque é isso que acontece quando a gente começa focando em conversões, muitas vezes, e o Google ainda não sabe exatamente o que é uma conversão pra gente, qual que é o perfil de quem converte. Aí pode ser que ele se engane um pouco, aí ele levou um monte o teu lance, achando que aquela pessoa pode converter, aí de repente gastou ali um valor bem considerável em um clique, torrou toda a tua verba com um clique só, e enfim, a pessoa não converteu. Então por isso que o ideal é começar focando em cliques, que aí tu consegue ter mais controle pelo quanto tu está pagando por clique, beleza? Então beleza, selecionei cliques aqui, no caso a nossa estratégia vai ser maximizar os cliques, e aí a gente pode definir um limite de lance máximo de custo por clique. Então assim, aqui é justamente para o Google não se perder muito e gastar, por exemplo, muita grana com um clique só, né? Gastar todo o teu orçamento com um clique só. Então a gente pode colocar um limite para controlar isso, né? Para o Google gastar no máximo esse limite por clique. Então se a gente colocar aqui, por exemplo, R$2, estou dizendo para o Google, ó, Se o leilão estiver acima de R$2 para eu aparecer para essa pesquisa, para essa pessoa, não entra nesse leilão, porque eu não quero gastar mais que isso. daí beleza, ele não vai entrar nesse leilão. Ou então vai aparecer o teu anúncio mais para baixo, enfim. Então é basicamente para a gente colocar esse controle no Google. Inclusive a gente consegue ter uma noção do valor que a gente pode definir aqui, de acordo com o que o mercado está pagando por clique, né, para aparecer nas primeiras posições ou na primeira posição. Enfim, a gente consegue definir tudo isso através do planejador de palavras-chave, que a gente vai entrar bem a fundo no próximo módulo. A gente não trouxe isso ainda para não ter mais informações ainda antes da criação da campanha, né? Talvez tu esteja ansioso aí já para querendo colocar a tua campanha para rodar, que tu precisa anunciar logo o teu serviço, né? Então, a gente quer criar uma primeira campanha aqui de uma forma mais básica, mas depois é legal a gente fazer esse estudo direitinho para definir um lance legal, para ter uma noção do quanto a gente vai pagar por cliques, tá? Porque isso é bem importante também. Mas, de qualquer forma, aqui eu vou colocar um valor de R$3, porque pelo que eu sei já nesse mercado, é um valor ok, que eu consigo aparecer, meus anúncios conseguem aparecer e me trazem um retorno legal. Então vou colocar aqui um limite de R$3. Esse valor vai variar muito de acordo com cada mercado, né? Existem mercados bem mais caros. Então, por exemplo, o mercado de desentupidoras. Tem cliques que chegam a R$30, R$40. Holy shit! Dificilmente vai baixar de R$10. Mercado de TI também são cliques mais caros, são mercados mais competitivos. Então com R$3 provavelmente tu não vai conseguir muitos cliques, tá? Mas eu sugiro, caso tu queira ter esse controle, colocar um valor perto disso, mais baixo, um pouco acima, enfim, para iniciar, para ver o que acontece com a tua campanha, se ela vai rodar ou não, tá? Porque se ela não rodar por causa desse limite de lance, o próprio Google vai te avisar, ele vai te trazer um aviso dizendo que a tua campanha está limitada devido ao teu limite de lance. Então tu precisa aumentar esse lance para que tu consiga aparecer, né? Para que teu anúncio comece a aparecer. Então o Google vai te trazer esse aviso e aí tu vai lá e aumenta o lance, sem problema nenhum. Então o máximo que vai acontecer é a tua campanha demorar para começar a rodar. Então tu vai aumentando o lance caso tu tenha mais pressa. E caso tu queira descobrir esse custo na prática, né, com a campanha rodando e tem um pouco de pressa aí que a campanha rode logo, tu pode deixar sem limite nenhum, que aí tu não vai ter nenhum limite de lance. A gente ainda vai definir o orçamento diário da nossa campanha, ou seja, o máximo que a gente pode gastar por dia. Isso é obrigatório de definir. Então o Google ainda vai respeitar esse teu orçamento. O que ele não vai ter é um limite por clique, né? Então, por exemplo, se o teu orçamento for R$30 e tiver um leilão de R$30 por um clique, talvez ele entre nesse leilão e gaste todo o teu orçamento num clique só. Isso é o máximo que vai acontecer também. Mas se tu quiser testar dessa forma, pode fazer sem problema nenhum, tá? Eu vou colocar aqui no meu caso R$3. E aí, só lembrando que no próximo módulo a gente vai entrar a fundo, né, nessa parte do planejador para descobrir direitinho esses custos aí de cada mercado. Mas vamos deixar isso para depois. Então, beleza, defini um lance aqui, vou dar segmento, clicar em próxima. E aí depois a gente vai definir as redes nas quais a gente quer mostrar o nosso anúncio. Ué, como assim, Lourenço? Se eu tô criando uma campanha de pesquisa, meu anúncio não vai aparecer só na rede de pesquisa do Google, no buscador do Google? Não entendi. Então, sim, o principal da campanha é o buscador de Google, é a rede de pesquisa padrão do Google, mas a gente tem outras opções aqui para ampliar o alcance, né? Porque o Google não se resume só à rede de pesquisa, ele é uma empresa muito grande, tem diversos outros parceiros aí e outras mídias para veicular os seus anúncios também. Então a gente tem, por exemplo, a rede de display, que basicamente é a rede de parceiros de display do Google, rede de parceiros do Google, e hoje, por exemplo, a cada 10 sites, 9 são parceiros de display do Google, ou seja, liberam espaços publicitários dentro dos seus sites aí para o Google anunciar serviços de anunciantes, né, serviços, produtos de outros anunciantes. E além de sites, entram também aplicativos, canais, enfim, qualquer mídia parceira do Google entra nesse bolo aqui. Então assim, já te adianto, para cortar isso aqui logo de cara, principalmente se é uma primeira campanha, se é uma conta que está recém começando a anunciar,
corta isso, porque isso aqui vai torrar muito o teu dinheiro se tu deixar ativado. Porque como são muitas mídias, a gente não tem controle nenhum sobre onde estão aparecendo os nossos anúncios. Então pode aparecer em muitas mídias desqualificadas. Para quem não faz parte do nosso público, pode ser que muitas crianças vejam o teu anúncio, né? Por exemplo, pode ser que os pais dessa criança, ou o pai, ou a mãe, de repente, até façam parte do público que tu quer impactar, mas emprestou pro seu filho o telefone, né? O celular ou o tablet para a criança se distrair, jogar algum joguinho. E aí, esse jogo pode fazer parte da rede de display do Google, ou seja, pode mostrar o teu anúncio no meio do joguinho da criança, e aí a criança pode clicar, né? Sem querer, gerar um custo para ti e, obviamente, não vai te trazer retorno nenhum. Então tu vai estar só torrando dinheiro. Então por isso que tem que ter muito cuidado ao usar a rede de display, tá? Em raríssimos casos a gente gosta de usar essa rede, já vou adiantando aqui. Mas enfim, isso é assunto para outro momento, para outras aulas. O que importa aqui é que o ideal é que tu desative isso, principalmente se tu tá trabalhando numa conta nova e tu precisa ser mais específico, precisa economizar o teu dinheiro, desativa essa opção, tá? E depois a gente tem os parceiros de pesquisa do Google, que aí até são mais interessantes do que a rede de display, porque nesse caso são sites, são buscadores parceiros de pesquisa, ou seja, a pessoa tem que estar pesquisando naquele momento pelas palavras-chave que a gente está usando, então funciona de maneira parecida com o buscador do Google, mas ainda assim não é o buscador do Google. Então, na minha visão, pelo menos no início, desativa também, foca só no que é o principal, que é a rede de pesquisa padrão do Google, que é o mais utilizado e que é o carro-chefe que traz o melhor retorno. Aí depois de um tempo, se tu quiser ampliar um pouco, ganhar escala, aí até dá para cogitar trabalhar com essas outras opções, mas de início não recomendo. Recomendo focar 100% na pesquisa do Google, beleza? Bom, aí depois a gente vai definir os locais para onde a gente quer anunciar, né? Para onde a gente quer veicular os nossos anúncios. Então, por padrão, vem selecionado aqui todos os países e territórios, ou seja, mundo inteiro. Acredito que ninguém vai utilizar essa opção, tá? Mas ela existe. Depois a gente tem a opção de anunciar para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, se tu tem um e-commerce ou se tu é um prestador de serviços e tu tem condições de atender o país inteiro, tu pode anunciar para o Brasil inteiro. Mas isso não quer dizer também que tu é obrigado a anunciar para o Brasil inteiro, né? Só porque tu tem condições de atender o país todo, não quer dizer que é o melhor para ti. Por exemplo, se tu tem um e-commerce, onde tu tem condições melhores de frete para algumas regiões, para alguns estados, para algumas cidades, ou tu tem alguns outros benefícios para essas regiões, para essas cidades, tu tem que usar isso a teu favor. Então começa anunciando para essas regiões onde tu tem diferenciais competitivos, onde tu consegue se destacar mais do que teus concorrentes e consegue ter um volume maior de vendas, obviamente, né? Então nesse caso, recomendo começar por aí e aí depois, caso tu queira escalar um pouco mais, já se consolidou nessas áreas, quer fazer alguns testes, aí sim pode testar outras regiões do país, testar o país inteiro. Mas se tu tem diferenciais competitivos em algumas regiões, recomendo começar por essas regiões, tá? Tanto se tu for e-commerce, quanto se tu for prestador de serviços também. Caso tu tenha diferenciais em algumas regiões, usa isso a teu favor, beleza? E aí, se tu quiser anunciar para algumas cidades, para alguns estados, para alguns locais específicos, tu vai selecionar essa última opção e digitar aqui o local onde tu quer anunciar. Então, por exemplo, se eu quisesse anunciar para Porto Alegre, digitaria aqui, ó, Porto Alegre. Aí vai aparecer aqui para mim. E aí, se eu quiser anunciar para Porto Alegre, eu vou selecionar como meta. Aí, além disso, né, de incluir como meta, eu tenho também a opção de excluir da minha campanha. Então, por exemplo, se eu quiser anunciar para o estado todo do Rio Grande do Sul, menos para Porto Alegre, eu posso fazer isso. Eu vou incluir o estado do Rio Grande do Sul como meta e excluir Porto Alegre. Por exemplo, digamos que Porto Alegre seja mais caro, já testei, não vale a pena anunciar, mas para o resto do estado vale. Posso fazer isso. E tem também a opção de incluir proximidades além de Porto Alegre, né? Além da cidade em questão. Então aqui vai pegar algumas cidades vizinhas, né? Cidades menores que compõem ali a região metropolitana, além de Porto Alegre. Então tem essas três opções aqui. No meu caso, como eu já adiantei lá no início da aula, não vou usar nenhuma delas, porque eu quero anunciar somente para alguns bairros, algumas regiões estratégicas dentro de Porto Alegre. Não quero anunciar para a cidade inteira. E aí como é que eu faço isso? Eu tenho que vir aqui em pesquisa avançada e selecionar um raio em volta das regiões que eu quero atender. Beleza? Então, por exemplo, se tu tem um negócio local, né, uma loja física, e quer anunciar só para quem está na volta da tua loja, do teu negócio, tu pode colocar um raio em volta do teu CEP, né? Tu pode colocar o teu CEP aqui e inserir um raio por aqui, tá? Dá para fazer isso, inclusive recomendo. Beleza? Então, no meu caso, já está aqui a região de Porto Alegre, né? Só tem que trocar aqui de milhas para quilômetros, né? Porque a gente está no Brasil. E aí eu vou procurar aqui, vou dar um zoom, para procurar os bairros que eu quero anunciar em Porto Alegre. E aí vou colocar um alfinete desses bairros e pegar um raio em volta deles. Beleza? Então, no caso dessa nossa cliente em questão, para ela vale a pena essa região aqui de Porto Alegre, tá?
esses bairros aqui, Moinhos de Vento, Boa Vista, Três Figueiras, Petrópolis, Santana, tudo isso aqui é interessante, então eu vou fazer um raio ao redor desses bairros, dessa região. Beleza? Então vou colocar aqui um raio de mais ou menos 3 km, é uma boa distância, e colocar um alfinete mais ou menos por aqui, tá? Aí, ó, vou estar segmentando toda essa região aqui dentro desse círculo. Então vou incluir como meta. E ainda tem mais alguns bairros aqui que também são interessantes, então vou colocar outro pino aqui, mais ou menos por aqui. E aí vou estar pegando essa outra região aqui também, tá? Então, ó, pega um pouco do rio aqui, né, do Guaíba, no caso, mas não tem problema, tá? Então, nesse caso, eu estaria anunciando somente para o que está dentro desses 2 círculos aqui, né, para o que está em azul. O resto da cidade, não vou estar anunciando. Então, se a galera que está nessas regiões pesquisar pelas palavras-chave que eu utilizar, vou mostrar o meu anúncio. Se não tiverem aqui dentro, não vai aparecer o meu anúncio. Simples assim, beleza? Então, vou salvar aqui. E aí, uma sacada bem importante, tá? Principalmente para quem tem negócio local, negócio físico, é de clicar aqui em opções de local, que está meio escondido, e mudar essa opção, tá? Por padrão, o Google nos traz a presença ou interesse, mas para quem tem negócio físico, não é mais interessante, tá? Por quê? Porque nesse caso, tu não vai impactar somente quem está na região que a gente selecionou. Tu vai impactar também quem tem interesse nessa região. Então, por exemplo, digamos que alguém que mora em outro estado, né? Mora em São Paulo, por exemplo, mas visitou Porto Alegre recentemente, visitou essas regiões aqui, esses bairros recentemente, né? Mostrou interesse nessas regiões. Ou então não visitou ainda, mas planeja visitar mais pra frente, está buscando por hotel em Porto Alegre, ou seja, está com interesse em Porto Alegre, mas é de São Paulo, né? No momento ela está em São Paulo. Aí essa pessoa vai lá e pesquisa por drenagem linfática. Provavelmente ela quer drenagem linfática em São Paulo, só que ela demonstrou interesse em Porto Alegre porque ela estava buscando por hotel em Porto Alegre, tá? Vamos exemplificar dessa forma. Pode ser que o meu anúncio ative para ela mesmo ela estando em São Paulo, pelo fato de ela ter demonstrado interesse em Porto Alegre. É um exemplo bem específico, né? Não é tão comum de acontecer, mas pode ser que aconteça. Então, na minha visão, é mais interessante quem tem negócio local, negócio físico, selecionar essa segunda opção aqui, que aí é só para pegar quem realmente está na região ou que costuma frequentar a região com uma certa frequência. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa não esteja naquele momento, ela frequenta com bastante frequência, né, essa região. Então, pode ser que ela, por exemplo, more numa cidade vizinha de Porto Alegre, mas trabalha nessa região. E aí, enfim, pode ser interessante, né? Ela sai do trabalho, vai querer fazer uma drenagem, então pode ser que vale a pena. Então, nesse caso, é mais efetivo, na minha opinião, marcar essa segunda opção aqui, somente de presença. Beleza? Yeah! Então, beleza. Depois dos locais, aí a gente vai para os idiomas, tá? Isso aqui é basicamente o idioma que a pessoa utiliza no navegador dela. Então, é uma boa prática incluir também o inglês e o espanhol, tá? Além do português, porque muita gente está aprendendo essas línguas, de repente, né? Ou gosta dessas línguas, desse idioma, e aí configura ali o Chrome ou qualquer outro navegador para esse idioma, e aí, se a gente não selecionar isso, a gente não vai estar impactando essas pessoas, né? A gente não vai estar mostrando nosso anúncio para elas. Então, só para ficar bem claro, né? Não quer dizer que essas pessoas falam inglês, falam espanhol, são gringos, né? Não, essas pessoas estão dentro dos locais que eu segmentei aqui, vão estar pesquisando pelas palavras-chave que a gente selecionar. A única questão é que usam o navegador em outro idioma. Então, é importante colocar aqui tanto português, quanto inglês, quanto espanhol. Beleza? Aí, segmento de público-alvo, a gente não vai entrar em detalhes aqui, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Para campanhas da rede de pesquisa, muito dificilmente a gente vai usar essa opção. Então, a gente vai ver para outros tipos de campanha em outras aulas. Nessa aqui, não vamos ver. Beleza? Depois a gente tem esse recurso aqui de palavras-chave de correspondência ampla, que também a gente não vai falar agora. Inclusive, está desbloqueado, que a gente nem pode mexer nisso agora, tá? E mesmo que pudesse, a gente não ativaria isso. E eu vou explicar melhor quando a gente chegar na seção de palavras-chave, então podem passar batido também. E os recursos criados automaticamente também recomendo deixar desativado no início, principalmente, tá? Porque é furado, tá? É furado, é basicamente o Google querendo gerar títulos, descrições com base no teu site, com base nas tuas configurações da campanha, mas o Google dificilmente cria algo legal nesse sentido, então não recomendo. Recomendo confiar mais em ti, né? Que tu sabe melhor os teus diferenciais, o que vai agregar para o teu público realmente, né? Informações relevantes para o teu público, então vale mais a pena fazer de forma manual tudo isso, principalmente no início, beleza? Então, deixa desativado também. E depois, em mais configurações, a gente tem mais algumas opções que eu não vou mexer em nada agora, mas só para a gente pontuar aqui, né? A gente pode definir, por exemplo, uma data de início e término para nossa campanha, né? Uma data de término para nossa campanha. Então, na minha opinião, vale mais a pena quando for alguma promoção pontual, algo que tem um prazo de validade, né?
Mas quando a gente está anunciando algum serviço ou algo que não tem nenhuma promoção específica, não tem prazo de validade, aí geralmente a gente deixa rodar continuamente, não coloca nenhuma data de término. E claro, a gente pode pausar sempre que a gente quiser, né? Se a gente vê que não está trazendo resultado legal, já tentamos otimizar de várias formas, não queremos mais anunciar, aí é só pausar a campanha sem problema nenhum, né? Quando tu quiser pausar, tu pode pausar. Mas geralmente a gente não coloca data de término. E programação de anúncios é os dias e horários da semana que a gente quer que rode os nossos anúncios, tá? Isso aqui também, na maioria dos casos, a gente deixa, pelo menos no início, 24 horas por dia, todos os dias da semana, para ir conhecendo o comportamento do nosso público, tá? Porque muitas vezes a gente acha que o pessoal não pesquisa de madrugada, não pesquisa de noite, no final de semana, não vale a pena anunciar, mas às vezes a gente se engana, né? Muita gente deixa para fazer essas pesquisas em horários mais alternativos, que está com mais liberdade, então depende muito de mercado para mercado. O ponto é que a gente gosta de deixar mais aberto assim no início para ir conhecendo o nosso público e aí com o tempo a gente vai fazendo otimizações com base em dias da semana, com base em horários. Quando a gente tiver informações que o próprio Google vai nos trazer, né, os relatórios do próprio Google, nos mostrando quais são os dias, quais são os horários que vale mais a pena a gente anunciar. Isso a gente vai descobrindo com o tempo. Então, geralmente, a gente deixa mais aberto aqui. Agora, claro, tem que adaptar para o teu negócio. Se, por exemplo, o teu negócio foca mais em ligação, né, o foco principal são as ligações, e tu só funciona no horário comercial, tu não vai atender ligações em outros horários, aí não vale a pena anunciar em horários fora o horário comercial. Então, tem que fazer essa adaptação aí de acordo com o teu negócio, tá? Mas a gente gosta de deixar mais aberto no início. E aí, beleza, as demais informações aqui a gente não precisa mexer, então vamos clicar aqui em próxima e vamos dar sequência. Aí, beleza, agora a gente chegou provavelmente na etapa mais importante da criação de uma campanha de pesquisa e muito provavelmente também a etapa em que a maioria dos anunciantes mais erra, né, e torra muito dinheiro por causa disso, principalmente a galera que está começando, que é a etapa de palavras-chave, né? A gente chegou na seção de grupo de anúncios, que é onde a gente vai definir as palavras-chave que a gente vai trabalhar nessa campanha. Ou seja, é aqui onde a gente define para quem a gente vai mostrar o nosso anúncio. É dentro do grupo de anúncios, dentro das palavras-chave, que a gente escolhe a segmentação, né? O público que a gente vai impactar. Ou seja, quem pesquisar pelas palavras-chave que a gente vai escolher é que vai ver os nossos anúncios. Então, se a gente errar aqui, não adianta de nada acertar em todo o resto, configurar tudo direitinho, ter um anúncio bacana, ter uma página boa. Se tu estiver mostrando tudo isso para as pessoas erradas, de nada vai adiantar. Uma perda de tempo. Então, tem que ter muito cuidado aqui, tá? Então, primeira coisa, vamos dar um nome para o nosso grupo de anúncios, tá? No meu caso, eu vou colocar drenagem linfática, que é o serviço que eu vou anunciar nesse grupo. E aí, é aqui, ó, que tem que ter muito cuidado, tá? Porque por padrão, lá no início, a gente preenche, a gente coloca o URL do nosso site, da nossa página, e com base nisso o Google lê o site, lê a página e traz um monte de sugestões de palavras-chave aqui. E é aí que mora o perigo, né? Muita gente acha que é porque o Google trouxe essas sugestões que vale a pena testar, que tá certo, e aí acaba mantendo tudo, nem olha, nem lê as palavras-chave que ele colocou, começa a anunciar e aí do nada vai vendo seu dinheiro sendo torrado de uma forma muito rápida, né, com pessoas totalmente relevantes, recebe contatos que não tem nada a ver com o que tá buscando, então tem que ter muito cuidado por causa disso, tá? É muito raro o Google trazer alguma opção boa aqui, tá? Nesse caso, ele até trouxe algumas palavras que eu posso pensar em usar, né, por exemplo, massagem modeladora, faz parte ali da minha landing page, né, drenagem facial, massagem relaxante, liberação miofascial, então são opções até que não tão ruins assim, porque não tem tanta informação dentro da minha landing page, tá? Mas quando a gente coloca um site mais completo, com várias outras opções, o Google viaja muito na maionese, né? Então, deem uma lida com calma, que provavelmente vocês vão achar algumas palavras que não tem nada a ver, que não fazem sentido nenhum. Tem que ter muito cuidado aqui, tá? Muito cuidado mesmo. E eu, no meu caso, eu já vou apagar tudo, tá? Porque eu já tenho aqui em mente as palavras que eu quero utilizar, mas se tu quiser analisar com calma, de repente tem alguma que vale a pena, tu coloca aqui, mantém. Às vezes o Google traz ideias boas, tá? Mas tem que ter esse filtro, tem que ter muito cuidado, porque vão ter ideias bem ruins junto no bolo, beleza? Então eu vou apagar tudo, porque tem mais um detalhe também, ele traz como correspondência ampla, tá? E o que é isso? Ó, se vocês forem ver, não tem nada, nenhum complemento. É só a palavra-chave aqui, o termo digitado normalmente, né? Isso quer dizer que está em correspondência ampla. Inclusive ali embaixo tem a legenda. Vou mostrar aqui rapidinho. Ó, aqui tem a legenda. Palavra-chave digitada de forma normal é correspondência ampla. Entre aspas é correspondência de frase. E entre colchetes é correspondência exata. A gente vai ter uma aula só sobre correspondência de palavra-chave. Vai ter um módulo inteiro só sobre palavra-chave também. É o módulo seguinte. Então, não precisa entender totalmente isso agora, mas só para a gente entender o básico para poder prosseguir, a correspondência ampla, como o próprio nome já diz, ela é uma forma mais ampla, ou seja, se eu digitar aqui
drenagem linfática como correspondência ampla, eu estou dando liberdade para o Google ampliar essa palavra. Então ele não vai mostrar o meu anúncio só para quem pesquisar por drenagem linfática. Claro, ele pode mostrar para quem pesquisar por drenagem linfática também, mas ele vai mostrar para outras pesquisas também, caso ele entenda que são sinônimos ou são variações aproximadas, ou enfim. A gente dá liberdade para o Google decidir o que é parecido com drenagem linfática ou não. Então, é muito arriscado a gente dar essa liberdade para o Google, principalmente no início, se a gente tem uma verba mais limitada, uma verba mais curta, a gente precisa ser bem assertivo, não dá para dar muita liberdade para o Google, porque não dá para saber o que ele considera sinônimo disso. E acredita em mim, ele viaja bastante na maionese, então ele pode mostrar para, de repente, pessoas que estão estudando sobre a área, querem comprar um curso sobre drenagem linfática. Enfim, termos que até podem ter alguma relação, mas não são o público que a gente quer impactar, né, que querem contratar o nosso serviço. Então, de início, eu recomendo usar a correspondência de frase, tá? Que aí a gente descarta os sinônimos. A correspondência de frase, ela leva em consideração também algumas variações aproximadas, erros ortográficos. Ainda ela não é totalmente específica, mas ela leva em conta o contexto, ou seja, o contexto, o significado da palavra-chave tem que ser mantido. Então, os sinônimos ela descarta. Então, já é mais restrito e é a melhor opção, na minha opinião. E a exata, aí é exatamente o termo, né? Claro, pode ter algum erro ortográfico, mas, enfim, se tiver uma mudança ali na ordem, de repente, das palavras, ele já não mostra. Então, ela é bem específica mesmo, é uma opção bem específica para caso a gente queira mostrar só para quem pesquisar exatamente pelo termo que a gente quer utilizar. Então, o problema da exata, ela traz, obviamente, o público mais qualificado, o público ideal, mas o problema dela é a escala. Ainda mais se tu estiver usando uma palavra-chave mais específica, como correspondência exata, talvez a tua campanha não rode, ou rode muito pouco, não tenha muitas impressões, porque vai estar bem limitada, tá? Mas, enfim, a gente vai ver no próximo módulo uma aula só sobre correspondências, vou trazer mais exemplos para ficar mais claro sobre isso, tá? O ponto é, se tu está iniciando, tem uma verba mais específica, muito provavelmente o ideal para ti é começar com correspondência de frase. E aí, claro, se tu fizer parte de um mercado muito específico, a tua campanha não está rodando, está com dificuldade de fazer ela veicular, aí tu vai ter que mudar, vai ter que começar com a correspondência ampla, mas aí tu vai ter que ficar bem atento nos termos de pesquisa. A gente também vai ter uma aula sobre isso, sobre como visualizar os termos de pesquisa, o que as pessoas estão pesquisando para ativar os teus anúncios e negativar muitas palavras-chave. Então, vai ter que ficar bem de olho se tu usar a correspondência ampla. Mas tenta começar com a de frase, que na maioria dos casos dá para rodar tranquilamente. Então, beleza, eu vou usar a correspondência de frase, mas eu não vou anunciar a palavra-chave drenagem linfática só. Por quê? Porque ela não tem uma intenção de compra por trás, tá? Eu posso até querer testar essa palavra-chave em algum outro momento, quando de repente eu quero ganhar mais escala, quero ampliar meu público, mas no primeiro momento eu não usaria essa palavra-chave porque não dá para saber muito bem a intenção da pessoa, a intenção da pesquisa por trás dessa palavra-chave, né? Pode ser que uma pessoa queira entender como que funciona uma drenagem linfática, pode ser que a pessoa queira estudar sobre drenagem linfática, enfim, não necessariamente ela quer contratar alguém para fazer drenagem linfática nela. Essa palavra-chave não indica tanto uma intenção de compra por trás. Então, por isso que eu não gosto de começar com esse tipo de palavra-chave. A gente gosta de começar o mais específico possível e com palavras que têm intenção de compra por trás. O que seria essa intenção de compra? Primeiro eu vou colocar entre aspas, né, para usar a correspondência de frase, e vou colocar aqui, ó, drenagem linfática a domicílio, por exemplo. A pessoa que está pesquisando por isso é porque ela quer um atendimento a domicílio de drenagem linfática. Então, esse a domicílio representa uma intenção de compra, né? Ela já está decidida a contratar uma drenagem linfática, ela quer receber isso em casa, está buscando por alguém que faça. Só faltou decidir quem que ela vai contratar, mas ela está decidida a contratar alguém. Então, é uma palavra-chave com intenção de compra. Uma variação próxima dela, drenagem linfática domiciliar. Até como correspondência de frase, a domicílio e domiciliar, se a pessoa pesquisar por um ou por outro, mesmo eu usando só uma, acredito que vai ativar para as duas pesquisas, tá? Mas, de qualquer forma, eu gosto de colocar para garantir as duas opções. Outra opção, drenagem linfática em Porto Alegre. Também é uma opção, né? Lembrando que eu só vou mostrar os meus anúncios para quem estiver dentro daqueles bairros que eu segmentar. Então, isso é importante também, né? Porque a pessoa vai estar pesquisando em Porto Alegre, mas ela vai estar na região que eu atendo, né? Que no caso a nossa cliente atende. Então, se ela estiver em outro bairro pesquisando, ela não vai ver o nosso anúncio. Poderia colocar por bairro também, drenagem linfática no bairro tal? Poderia. Mas aí, por enquanto, eu não vou fazer isso, tá? Vou deixar mais amplo e depois posso fazer um teste com os nomes de bairro. E outra interessante também, que é um termo que a gente gosta de usar bastante, é drenagem linfática perto de mim. Ou seja, o teu serviço,
com o complemento perto de mim, porque muita gente pesquisa dessa forma. A pessoa está lá na região que a gente segmentou, e aí pesquisa mecânico perto de mim, desentupidora perto de mim, massagem perto de mim, enfim, dentista perto de mim. Muita gente usa esse complemento, então é legal a gente colocar junto, desde que a gente tenha colocado ali nos locais as regiões que a gente atende, né? Senão não vai fazer sentido. E eu vou começar com essas 4 só. Essas 4 palavras-chave são as mais interessantes, na minha visão, então quero começar com elas para ver que tipo de resultado elas me entregam, tá? Então percebam que são palavras-chave que têm o mesmo contexto, por isso que eu estou colocando no mesmo grupo de anúncios, tá? Um erro muito comum também é misturar serviços, palavras-chave diferentes no mesmo grupo, inclusive era uma ideia do próprio Google, né? Colocar aqui dentro desse grupo massagem modeladora, colocar liberação miofascial, drenagem linfática, colocar tudo no mesmo grupo. E aí, por que isso é ruim? A gente já viu numa aula anterior, né, sobre o fluxo perfeito, mas só reforçando, porque eu não vou conseguir criar um anúncio relevante para todos esses termos ao mesmo tempo, né? São serviços diferentes, são pesquisas diferentes. Então, se eu colocar tudo no mesmo grupo de anúncios, todas vão ver o mesmo anúncio, só que eu vou ter que criar um anúncio genérico que conversa com todas elas ao mesmo tempo, então não vou conseguir ser totalmente relevante. E aí o fluxo perfeito, né, não vai funcionar muito bem. In a perfect flow, balanced. Então, por isso que é muito importante, dentro de um grupo de anúncios, colocar poucas palavras-chave, né? A gente gosta de usar no máximo ali umas 5, e que tenham o mesmo contexto, né? Contextos semelhantes, que sejam palavras parecidas. Nesse caso, são buscas por drenagem linfática. A diferença é no complemento, né? A domicílio, domiciliar, em Porto Alegre, perto de mim, mas todas são sobre drenagem linfática. Então, dá pra gente colocar tudo no mesmo grupo. Beleza? Então, não se preocupa muito com quantidade, né? Se tu tivesse pensado só em uma palavra-chave, não conseguiu pensar em nenhuma variação aproximada, que tenha o mesmo contexto, começa testando só uma e vê o que acontece. Como eu falei antes, também no próximo módulo a gente vai ter um módulo inteiro ali sobre planejador de palavras-chave, sobre escolha de palavras-chave, então a gente vai entrar a fundo nisso, né? Caso tu não consiga pensar em outras palavras-chave e aí tu testou uma só e não tá rodando a tua campanha, tá sendo limitado, a gente vai ter essas outras aulas para te ajudar a escolher outras palavras-chave, tá? Mas o importante é pensar com a cabeça do teu cliente, né, do teu potencial cliente. Como que ele pesquisaria para achar o meu serviço, tendo uma intenção de compra por trás. E aí, usar essa palavra-chave inicialmente. Beleza? Então, feito isso, já escolhemos as nossas palavras-chave, vamos dar sequência aqui e vamos chegar na parte de criação do anúncio, que é a parte visual da nossa campanha, né, o que de fato vai aparecer para o usuário, né, para o nosso potencial cliente. Então, tudo que a gente fez até agora foram configurações de bastidores, né, que são totalmente importantes, obviamente. Definimos orçamentos, definimos localização, definimos as redes, definimos as palavras-chave, estratégia de lance. Mas o que de fato a pessoa vai ver é só agora que a gente vai criar, que é o anúncio. Então, aqui a gente precisa ser persuasivo, precisa trazer os nossos diferenciais, precisa conversar diretamente com a palavra-chave que a gente está trabalhando aqui. Tem que pensar em tudo isso, fazer uma copy boa para que a pessoa clique no teu anúncio, né? O objetivo do anúncio é fazer a pessoa clicar para ela cair no teu site, na tua landing page, e aí dentro dessa página de destino é que ela vai tomar a decisão de entrar em contato contigo ou não, né? Primeira coisa é definir a URL, né? Ou seja, a página de destino, para onde a pessoa vai ser direcionada caso ela clique no anúncio. Já está preenchida aqui, porque a gente colocou lá no início, então o Google já puxa, tá? Já está a minha landing page aqui. Eu posso configurar aqui um caminho de exibição, que é o que vai aparecer aqui, ó, logo abaixo do patrocinado. Então a gente pode colocar aqui algo relacionado à palavra-chave, né, para a pessoa já ler logo de cara o que ela pesquisou. Então vou colocar aqui drenagem linfática. Isso é interessante, tá, de fazer, porque quanto mais a gente reforçar o que a pessoa pesquisou, né, quanto mais ela lê exatamente o termo que ela pesquisou, mais relevante vai ser o anúncio para ela, então mais ela vai entender que aquele anúncio está conversando com ela. Então é importante a gente usar todos os recursos possíveis para isso, tá? Então, ó, já aparece assim, ó. Aparece o link do site, /drenagem, /linfática. Eu gostaria de colocar tudo junto aqui, mas não caberia, então coloquei das duas formas. Depois a gente vai selecionar os títulos, tá? O Google já traz algumas ideias aqui. E aí, mais uma sacada aqui sobre os títulos, tá? Títulos, descrições sobre o anúncio como um todo. Muito cuidado com isso aqui, ó, qualidade do anúncio. O Google tá me dizendo que o meu anúncio está ruim. E aí ele vai te incentivando a colocar um monte de opções de títulos, um monte de opções de descrições, para que ele te diga que o anúncio está bom ou está excelente. E aí a gente vai sendo induzido a colocar várias opções, né, só por causa dessa qualidade do anúncio do Google. Mas esquece isso, tá? Esquece, isso aqui não tem impacto em termos de performance, tá? É só o Google querendo ter mais opções para ele testar, para ele conseguir botar para rodar, mas isso geralmente tem um efeito negativo, né? Um efeito reverso, um impacto negativo, porque a gente acaba esgotando ali as melhores ideias, não consegue pensar em tantos títulos,
e aí acaba colocando qualquer coisa só para compor aqui, só para encher linguiça, só para o Google melhorar a nossa nota. E aí o Google vai testar esses títulos ruins que a gente colocar, essas descrições ruins que a gente colocar, e aí na verdade não vai estar agregando ao anúncio, né? Então vai estar tendo esse efeito reverso. Por isso, não se preocupa com essa qualidade do anúncio, tá? Coloca só o que for relevante mesmo, o que agregar no anúncio, porque como eu falei, o objetivo do anúncio é fazer com que a pessoa clique no anúncio. Então tu tem que trazer informações que vão agregar no anúncio e vão fazer com que teu potencial cliente clique no anúncio, tá? Então só para tentar provar isso para ti, ó, vou digitar qualquer coisa aqui como título, e tu vai ver que a qualidade do meu anúncio vai melhorar. Ó, tô botando uma risada aqui. Ó, já tá sendo preenchido aqui, ó. Ó, perceberam que 2 dos 4 itens já receberam um visto aqui? Quer dizer que o Google está gostando do que eu estou fazendo, estou dando mais opções para ele. Então, quanto mais eu for fazendo isso, melhor eu vou pontuando aqui e daqui a pouco ele vai transformar a qualidade do meu anúncio aqui em média, boa, excelente. Só que eu estou escrevendo qualquer coisa. Então, o Google só quer opções, ele não vai analisar o que você está escrevendo. Por isso que não dá para levar em consideração isso. Did you just Google that? Então, a gente tem até 15 opções de títulos aqui para colocar e 4 descrições. Mas o que vai aparecer de fato para o usuário são somente 2 títulos, ou no máximo 3, né? Às vezes são 2, às vezes são 3. E descrições são só 2, que aparecem simultaneamente. Então, se tu só conseguir pensar em 3 títulos e 2 descrições, já basta. Tu já vai ter o teu anúncio rodando e vai ser sempre a mesma coisa que vai aparecer. Mas se forem informações úteis, relevantes, vale a pena, né? Porque são pessoas diferentes pesquisando a todo momento. A pessoa não vai ficar pesquisando sempre a mesma coisa, vendo sempre o teu anúncio. Dificilmente, na rede de pesquisa, uma mesma pessoa vai ver mais de uma vez o teu anúncio. Então, tem que colocar só o principal, tá? Esquece essa qualidade do anúncio do Google, beleza? Esquece isso. Então, vamos lá. O que eu posso colocar aqui? Primeira coisa, eu acho que é interessante colocar, quando possível, né, as palavras-chave que a gente está usando. Então, por exemplo, drenagem linfática a domicílio. Esse é um título interessante e que, ó, conversa diretamente com 2 palavras-chave que eu estou trabalhando. Tanto a drenagem linfática a domicílio quanto a domiciliar. E aí o próprio Google ele vai colocando aqui o verdinho quando o título conversa com a palavra-chave, né, que ele considera uma boa prática. E nesse caso o Google está certo. Então, sempre que possível, colocar como palavra-chave ali a drenagem linfática, tá? Ele já deixou até verdinho aqui o em Porto Alegre também, porque tem uma outra descrição que tem em Porto Alegre, tá? Mas se eu apagar aqui, ó, aí saiu o verdinho dessa palavra-chave aqui. Mas enfim, drenagem linfática a domicílio é um título interessante. E aí o segundo eu vou colocar exatamente a localização, né, em Porto Alegre. E aí depois vou tentar trazer outros complementos, né, outras informações que agreguem ao meu anúncio. Porque essa outra palavra-chave que eu tenho aqui perto de mim não faz sentido eu colocar. Faz sentido eu usar como palavra-chave, porque muita gente pesquisa dessa forma, mas aí não faz sentido estar como título, né? Drenagem linfática perto de mim. Aí não faz muito sentido a pessoa ler isso. Então, nesse caso, não precisa levar tão ao pé da letra assim, e essa palavra-chave aqui não precisaria colocar como título. Então, drenagem linfática a domicílio, em Porto Alegre, vou até você, acho que é um título legal também. Invista na sua saúde, agende sua sessão agora mesmo, até tem a sugestão aqui do Google, porque a gente está usando esse título em uma outra campanha também, que está rodando, né? Pacotes personalizados, acho que é legal de trazer. Como eu estou anunciando drenagem linfática, eu posso destacar que a gente faz tanto corporal quanto facial, então também é um título interessante de destacar aqui, né? A gente pode colocar drenagem facial e corporal. E beleza, acho que tá bom, tá? Já tenho aqui 3, 6, 7 opções de títulos para o Google testar, né? Lembrando que só vão aparecer simultaneamente no máximo 3, pode ser que em alguns casos apareçam 2, em outros casos 3, mas o Google tem 7 opções para ele fazer o rodízio da forma que ele quiser e ir testando. Então, ainda poderia colocar mais 8 opções, mas não vou colocar. Então, só para reforçar mais uma vez, não precisa preencher tudo. Coloca tudo que tu conseguir pensar, mas que realmente agreguem e sejam relevantes para o teu público. Tentando mesclar aí diferenciais, títulos que conversem diretamente com a palavra-chave, né, como é o caso desse aqui, e chamada para ação, acho que é importante também. Beleza? Bom, aí a gente vai para as descrições, a gente tem 4 campos de descrições que a gente pode preencher, mas só vão aparecer 2 ao mesmo tempo. A mesma dinâmica, tá? A gente não precisa preencher as 4. E aí nas descrições a gente tem mais caracteres, né? A gente tem até 90 caracteres para usar aqui, para reforçar os nossos diferenciais, para reforçar informações importantes, beleza? Então vamos lá. Já tem algumas ideias baseadas aqui nos anúncios que a gente já está rodando, né, nessa conta aqui.
Então, por exemplo, essa primeira aqui, ó, drenagem linfática facial ou corporal em Porto Alegre. Invista em você sem sair de casa. Ela é muito boa, tá? Porque a gente traz a palavra-chave que a pessoa está pesquisando, drenagem linfática, então reforça o serviço que ela está pesquisando. Facial ou corporal, né? Porque drenagem linfática geralmente é a corporal que as pessoas pesquisam, mas não dá para saber só por essa pesquisa qual que ela está buscando. Então a gente traz as duas opções em Porto Alegre, que é onde a gente atende, e é onde a pessoa está localizada, né? A pessoa que está pesquisando. Invista em você sem sair de casa. Reforçando que é um atendimento a domicílio, que também é uma das pesquisas que a gente está usando ali como palavra-chave. Então é importante reforçar isso, que a pessoa não vai precisar sair de casa, vai ser atendida no conforto da casa dela, enfim. Então é uma descrição legal, vamos colocar ela aqui. Chega quase no limite ali, mas ainda assim está dentro dos caracteres. Outra opção, atendimento focado em mulheres que querem investir na sua qualidade de vida. Também é legal, tá? O atendimento dessa profissional é 100% focado em mulheres, inclusive dentro dessa campanha a gente ainda vai segmentar só para as mulheres, tá? Mas enfim, atendimento focado em mulheres que querem investir na sua qualidade de vida. Também é uma descrição legal. E tem essa outra aqui, reduza o seu inchaço, retenção de líquidos e mais. Agende sua sessão agora mesmo. Então aqui a gente está batendo nas dores desse público-alvo, das mulheres que estão inchadas, com retenção de líquidos, querem resolver isso. A drenagem resolve isso, então a gente traz essas dores para o nosso anúncio e uma chamada para ação para finalizar. Agende sua sessão agora mesmo. Beleza? A gente vai usar só essas 3, tá? Não vou colocar as 4, porque só vão aparecer simultaneamente 2. Então a gente está dando uma opção a mais ainda para o Google fazer esse rodízio, beleza? Então é isso. Finalizei o meu anúncio, tá? Tem alguns outros recursos aqui, imagens, nome da empresa, logotipo, só que isso aqui são tudo extensões de anúncio, tá? Que a gente vai ver nas próximas aulas ainda. Nessa aula aqui a gente não vai abordar isso. Beleza? O meu anúncio, o corpo do anúncio, que é o principal, né? Que são os títulos e as descrições, já está pronto. E aqui a gente pode ver numa prévia de como ele ficou, tanto para celular quanto para computador, né? Para desktop. Se a gente quiser pausar para ver com mais calma, a gente pode fazer isso também. E aqui ele vai mostrando o rodízio que ele está fazendo com os títulos, né? Nesse caso ele está mostrando só 2 títulos ao invés de 3. Embaixo tem as descrições. Aí dá para ver com calma. Beleza? Feito isso, a gente coloca concluído aqui. E aí a nossa campanha está praticamente pronta, tá? A gente ainda vai criar mais um anúncio, mas não vai ser por aqui, tá? A gente vai clicar aqui em próxima. Nossa campanha já está praticamente pronta, mas está faltando definir o nosso orçamento diário, tá? O Google está me recomendando R$ 18,92. Eu vou colocar R$ 20 para começar, tá? Lembrando que é um orçamento diário, tá? Ou seja, é um gasto por dia, então isso aqui dá mais ou menos R$ 600 por mês. Aqui vai depender muito do quanto tu tem disponível, do mercado que tu está inserido, enfim, várias variáveis também. Mas em muitos mercados, R$10 por dia é suficiente para começar a testar, tá? Se tu não está muito seguro, quer primeiro sentir como a plataforma se comporta, que tipo de pessoas tu vai estar atraindo, em muitos mercados a gente começa com R$10 por dia, que dá R$300 por mês, né? Não é nenhum valor absurdo, e já dá para ter alguma noção do tipo de resultado que a gente vai ter com esse valor. Óbvio, não adianta esperar que tu vai ter um super faturamento, uma super receita, porque é um valor baixo, né, que tu está investindo. Mas em muitos mercados ele é o suficiente para tu já conseguir ter algum resultado e aí tu vai aumentando o orçamento à medida que tu for tendo resultados. Então o orçamento, a gente sempre costuma falar que o ideal é tu colocar algum valor aqui que tu não vá sentir falta por pelo menos uns 2, 3 meses ali, né? Porque às vezes demora um pouquinho para tu começar a ter lucro mesmo, tá? Muitas vezes tu consegue ter lucro logo na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês, mas às vezes demora um pouquinho mais, então o ideal é que tu não pare de anunciar, né? Então reserva uma quantia aí que não vá afetar a saúde financeira do teu negócio para que tu consiga ficar pelo menos 3 meses anunciando, mesmo que tu não tenha resultado nenhum, tá? Porque 3 meses é o tempo que a gente costuma dizer que é o tempo limite, né? Se bate 3 meses ali, tu já gastou um monte, não conseguiu ter resultado, aí tu tem que repensar bem, né? Não, de repente o Google não é pro teu negócio, né? Enfim, aí são outras análises que a gente faz, mas a gente costuma dizer que tem esses 3 meses aí, pelo menos, de limite para ver se tu vai ter um resultado legal ou não. De novo, não estou querendo dizer que demora 3 meses para ter resultado. Não demora. Na maioria dos casos, tu vai ter um resultado legal antes disso. Principalmente se tu configurar tudo direitinho, seguindo o nosso método aqui. Muito provavelmente tu vai conseguir pagar as contas, ter lucro bem antes disso. Mas a gente costuma dizer que, no pior dos cenários, o máximo que vai acontecer é tu ficar 3 meses investindo e não tendo resultado. Então tu tem que ter uma verba que tu consiga sustentar por pelo menos 3 meses. Beleza? E aí, claro, como eu falei também, dependendo do mercado, pode ser que o valor que tu coloque aqui não seja suficiente, enfim. Então, tem várias outras variáveis aqui, mas coloca um valor que tu consiga manter para ver que tipo de resultado ele te traz. E aí, se a tua campanha não rodar, se estiver limitada pelo orçamento, no próximo módulo a gente vai falar bastante sobre o planejador de palavras-chave, vai ter estimativas de custos para te ajudar a bolar um orçamento melhor para o teu negócio. Certo? No meu caso, vou colocar R$20 por dia para iniciar, tá? E aí o Google já me traz aqui algumas estimativas com base
esses valores, mas também não dá para levar muito ao pé da letra essas estimativas aqui, tá? Na maioria dos casos, o Google erra um pouco essa realidade dele. Mas beleza, eu vou clicar aqui em próxima, o Google vai verificar, né? Vai dar uma revisada geral aí na minha campanha, ver se tem algum erro. Não tem, beleza, aí é só clicar aqui em publicar campanha. E pronto, minha campanha está criada, já vai aparecer na minha conta, tá? Se eu acessar aqui a seção de campanhas, ó, já está ela criada aqui. E aí eu só vou fazer mais 2 ajustes que eu comentei antes, tá? O primeiro deles é criar um novo anúncio, porque o ideal é sempre a gente ter pelo menos 2 anúncios rodando ao mesmo tempo, para a gente ter uma base de comparação, né? Porque se a gente só tiver um, a gente nunca vai saber se esse anúncio está trazendo o melhor resultado possível. Quando a gente tem 2 opções, a gente consegue pelo menos comparar uma com a outra, e aí a gente deixa rodando por um tempo, vê qual que traz o resultado melhor, e aí depois desse tempo, depois que a gente identificar qual traz o resultado melhor, a gente pausa o que está pior, duplica o que está melhor de novo, faz mais alguns ajustes, mas mantém a estrutura que deu mais certo, e vai fazendo isso continuamente, tá? Isso são otimizações de anúncio, que inclusive também a gente vai falar mais ao longo do curso também. E aí beleza, para a gente não criar um novo anúncio do zero, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar esse anúncio já existente, vai clicar aqui em editar, copiar, e depois colar ele aqui dentro, que aí a gente aproveita toda a estrutura desse anúncio e faz só alguns ajustes, tá? Aí tem que clicar aqui em pausar anúncio novo depois de colar, porque a gente vai mexer nele antes de ativar. E se já existe um anúncio no destino, que é esse aqui, já existe, cria um anúncio duplicado. Então vamos selecionar as 2 opções e colar. Demora um pouquinho, mas tá aqui ele. Essa aqui é a cópia que eu criei. Então eu vou clicar nesse lápis aqui para editar essa cópia. Então eu vou mudar pouca coisa, tá? E só explicando o que a gente gosta de fazer por aqui. A gente gosta de ter uma versão mais aberta, com mais opções, que foi a versão que a gente criou primeiramente, né, com 7 títulos, 3 descrições, e deixar mais na mão do Google, né, para o Google fazer o rodízio que ele quiser, testar todos esses títulos, testar essas descrições da forma que ele quiser. Mas a segunda versão a gente cria uma versão mais enxuta, tá, com menos opções e com mais controle por nossa parte. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar só o essencial mesmo. Vou deixar 3 títulos e 2 descrições, que na minha visão são os melhores e é o que eu quero mostrar. E aí depois de um tempo, né, como eu falei, a gente vai comparar esses dois para ver qual que foi melhor. A minha versão mais enxuta ou a versão que eu dei mais controle para o Google. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Essa primeira eu vou manter, drenagem linfática a domicílio é o principal título aqui, a principal palavra-chave também, então vou fixar esse aqui na primeira posição, ou seja, a gente tem um recurso valioso aqui também de fixar os títulos. Ó, se eu clicar nesse pininho aqui, eu posso escolher fixar ele sempre na primeira posição, ou na segunda, ou na terceira, ou deixar em qualquer uma, né, que aí o Google que vai escolher. Mas se eu fixo ele na primeira posição, quer dizer que ele sempre vai ser o primeiro título a aparecer. Quer ver? Ó, ele sempre vai aparecer em primeiro. Isso é importante porque é o meu principal título, é o que conversa diretamente com a minha palavra-chave. Então eu quero que seja a primeira coisa que o meu potencial cliente vai ler. Então eu vou fixar ele como primeiro. Em Porto Alegre, destacando a localização, eu vou deixar como segundo. E o terceiro, eu vou deixar esse aqui que é a chamada para ação. Agende sua sessão agora mesmo. Os demais eu vou tirar tudo. Vou deixar só na outra versão do anúncio. Então esse aqui eu vou fixar na terceira posição porque é a chamada para ação, então ele tem que aparecer por último, tá? Quando aparecer, né? Tem vezes que aparece só 2, como agora aqui na prévia está mostrando só 2. Beleza? Então vou deixar só essas 3 opções. E nas descrições a mesma coisa. Vou tirar essa aqui do meio. Vou deixar somente a primeira, que novamente reforça o que a gente está anunciando, né? Drenagem linfática facial corporal em Porto Alegre, invista em você se sair de casa. E a segunda descrição bate mais ali na parte de dores, né, do nosso potencial cliente, para reduzir inchaço, retenção de líquidos, e tem uma chamada para ação final. Então eu quero mostrar essa aqui primeiro, porque ela não tem chamada para ação, e essa aqui por segundo, para finalizar com a chamada para ação. Então fixei a primeira descrição e fixei a segunda também. Beleza? Então é um anúncio bem mais enxuto, né, e com muito mais controle por parte minha. Eu estou fixando títulos, fixando descrições, onde eu quero que apareçam exatamente, então o Google não consegue moldar muito o meu anúncio, ele vai mostrar exatamente da forma que eu quero. Então, vou fazer dessa forma, vou salvar e vou ativar aqui. E aí, beleza, como eu falei, agora eu vou deixar um tempo essas 2 versões e vou ver o que funciona melhor para o meu público. E aí, a última configuração que eu vou mexer na minha campanha é com relação ao público-alvo aqui, ó. Porque no meu caso, né, no caso dessa nossa cliente aqui, ela só atende mulheres. Então não faz sentido eu mostrar o meu anúncio para homens. Então eu venho aqui em públicos-alvo, acesso aqui informações demográficas, sexo, mostrar tabela e vou remover
do meu grupo de anúncios o público masculino. Vou deixar só o feminino e vou deixar o desconhecido também para testar, que o desconhecido é quando o Google não conseguiu informações suficientes para definir se é do público feminino ou masculino. Então, a gente acaba deixando, porque pode ser que tenha muita gente do público feminino aqui dentro, e se eu cortar, eu posso estar perdendo esse público. Então, eu vou deixar. Vou tirar só o masculino. E é isso, tá? Essa questão aqui de informações demográficas, de públicos-alvo, a gente também vai ver mais para frente ao longo do curso como otimizar essas questões, né? Renda familiar é um recurso bem importante também. Mas, enfim, isso tudo a gente vai ver mais para frente no curso. Essa aula aqui já ficou bem longa, então não vou entrar em detalhes sobre isso agora. Deu pro lanche! Tá certo? Então, por hoje era isso. Foi bem maçante mesmo, bem comprida essa aula aqui. Eu sugiro que tu reveja mais de uma vez. Né? Quando for criar a campanha, vai pausando, vai criando junto, porque tem bastante detalhe mesmo, mas a gente quis trazer uma aula bem completa, explicando todos os recursos, para que tu consiga criar uma campanha bem efetiva e que funcione bem para o teu negócio, tá? E aí lembrando que agora o foco restante do curso é em agregar mais informações para essa campanha, a gente otimizar bastante, aprender a analisar as métricas e fazer com que ela traga os resultados aí que a gente espera. Tá certo? Então, por hoje era isso e a gente se vê na próxima aula. Valeu!